Olá, amados! Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, vamos iniciar o capítulo 3. Cultura afro-asiática vai para a Europa. Os verão, os babilônios e os etíopes eram pessoas negras. Contribuíram para o avanço da civilização. Por estudar astrologia, eles eram capazes de formular muitos princípios da astronomia. Esses negros eram tão sagazes e hábeis que conseguiram dividir os anos em meses, semanas, horas, minutos e segundos. Em matemática, eles desenvolveram o sistema decimal. Então, olha só a apropriação cultural por parte dos brancos, quando eles dizem, né, que eles que conseguiram formular tudo isso, né? Principalmente a matemática, que é de extrema importância para a sociedade que a gente vive, né? Principalmente para a tecnologia, né? Então, olha só quem que formulou tudo isso, né? O mais famoso dos reis da Babilônia foi Hammurabi, né? Que governou cerca de 2150 a.C. Ele foi notável por sua codificação de um sistema de leis fundado em retaliação como a medida punitiva para o crime. Ele também estabeleceu uma semana de 7 dias, com o último dia um dia de descanso ou sábado. Essa ideia foi adotada pelos hebreus e depois transmitida aos gregos, romanos e outros europeus. A literatura dos babilônios é bastante interessante. Há muito tempo, esses negros escreveram com um instrumento afiado em comprimidos de argila. Milhares desses comprimidos foram encontrados, e alguns deles revelam uma obra popular conhecida como Enuma Elish The Creation Epic. A história de como o mundo começou derivou dos babilônios. Após a dispersão da humanidade na Torre de Babel, os camitas negros migraram para o leste, o sul, o sudoeste e o oeste. Estes camitas negros se estabeleceram na terra de Canaã. Mais tarde foi chamado Israel. A terra de Canaã recebe, é o nome do filho mais novo de Cã, que era Canaã. Os cananeus eram os aborígenes primordiais da terra de Canaã. Podemos chamá-los de africanos por causa de sua relação de sangue com os outros habitantes do continente africano. Havia 11 tribos cananitas que viviam na terra de Canaã e a cercavam antes que os israelitas negros a possuíssem. As maiores cidades culturais e comerciais desses cananeus negros eram Tire e Sidom, ou Tiro e Sidom, né? Às vezes escrevia Zidom. Essa cidade recebe o nome de Sidom, filho primogênito de Canaã. Os sidonianos e os tirianos eram da mesma raça, e seus reis governavam sobre ambas as cidades. Em muitos livros de história, você vai ler sobre os sidonianos sob o nome de Fenícia. Os gregos chamavam os fenícios dos sidonianos, terra da palmeira, porque encontraram muitas palmeiras, 3 lá. Mas os sidônios chamaram a sua nação pelo nome de Canaã. Fenícia, ou terra dos sidonianos, estava localizada ao norte da Palestina, ao longo da costa do mar Mediterrâneo, delimitada por esse mar a oeste e pelas cordilheiras do Líbano a leste. Tiro e Sidom foram fundados cerca de 2.300 anos antes de Cristo, né? As tabelas Tel El Amarna mostram que Tiro foi um lugar
de grande força no século XV a.C. Sidom ainda era mais velho. Durante muito tempo, era a única cidade negra fenícia conhecida pelos gregos. Mesmo depois que Tiro assumiu a liderança, os gregos e os hebreus falaram dos fenícios como sidônios, e o rei Etibaal de Tiro é chamado de rei dos Sidonianos. Esses negros dominavam filosofia, astronomia, geometria, aritmética e navegação. Olha só o que os negros dominavam, esses negros, né? Eles tinham bons portos, o que lhes permitia navegar para terras distantes, como Chipre, Sardenha, Creta, Rhodes, Cádiz, na Espanha, Cilícia, Cartago, no norte da África, perto de Tunis, Tânger, Ofir e Ilhas Canárias. Esses fenícios também eram especializados em trabalhos de metal, agulhas e bordados. Eles extraíram tintura de marisco abundante nas águas adjacentes. Este corante tornou-se conhecido mais tarde como Tirian roxo. Eles fizeram o vidro da areia branca da costa mediterrânea. Eles fizeram o vidro da areia branca. Olha só, tudo isso antes dos brancos. Os fenícios falaram uma língua camítica-semítica, tão alinhada ao hebraico que fenícios e hebraicos, embora dialetos diferentes, praticamente podem ser considerados como a mesma língua. Como foi dito anteriormente, havia 11 tribos cananitas, sidonianos, hititas, jebuseus, amorreus, gigarzitas, hivitas, arquites, sinitas, arvaditas, zemaritas e camatitas. O hebraico tem sua origem na língua cananeia, né? Quando Abraão veio da região de Babilônia para a terra de Canaã, encontrou o idioma cananês, semelhante à sua própria língua. Abraão se comunicou muito bem com os habitantes da nova terra, adotou a língua cananeana, fez certas modificações e tornou-se conhecido como hebraico. A língua hebraica era muito semelhante ao cananeu, diz o dicionário da Bíblia. Fenícios ou cananeus podem ser classificados como uma língua africana, porque os cananeus eram irmãos de sangue. Os egípcios, etíopes, nubianos, sudaneses e outros africanos. Olha só. Os fenícios, né, ou cananeus, os cananeus eram fenícios, podem ser classificados como uma língua africana, né? Porque eles eram irmãos de sangue dos egípcios, né, etíopes, nubianos, sudaneses, outros africanos. Os fenícios estabeleceram uma colônia no norte da África, chamada Cartago, e eles, os cartagineses, sempre se consideravam cananeus. Quando Moisés levou os israelitas negros do Egito, norte e leste africano, Moisés morreu no deserto. O Josué levou os israelitas à terra de Canaã e despojou os cananeus. Agora está escrito em um livro judeu chamado Talmud babilônico. Pois, quando os africanos vieram implorar os judeus antes de Alexandre de Macedônia, eles disseram que Canaã nos pertence, como está escrito, a terra de Canaã com a sua costa
e Canaã foi o antepassado dessas pessoas, nós mesmos. Estes cananeus ou africanos foram expulsos da terra de Canaã por Josué. Cerca de 332 depois de Cristo, Alexandre conquistou a Palestina. Conforme mencionado acima, os africanos chegaram a Alexandre alegando que a terra de Canaã pertencia a eles. O ponto que eu quero elucidar é que esses cananeus se consideravam africanos. Consequentemente, podemos dizer corretamente que a língua hebraica cananeita é uma das línguas africanas. Muitas das casas particulares desses negros estavam equipadas com cisternas para armazenar água. Olha só. Provavelmente, se esses negros existissem, né, ainda hoje, a água do Rio do Rio de Janeiro não teria sido contaminada com esgoto, né, cocô, né, porque eles sabiam fazer as coisas. Mas enfim, a riqueza da Fenícia ou Cartago se baseava em procedimentos técnicos clandestinos na fabricação, minas secretas de metais vantajosos e caros, postos ocultos de comércio secreto nas áreas remotas da Etiópia para os pilares de Hércules. Seu conhecimento de navegação permitiu que eles alcançassem as Ilhas Britânicas e o Oceano Ártico. O alfabeto inglês derivava de duas antigas nações negras. Olha só, o alfabeto inglês, que a gente conhece hoje como inglês, olha só. O alfabeto fenício-cananeu, então o inglês vem de onde? Do alfabeto fenício-cananeu e o hebraico. Olha que interessante. Os fenícios tinham uma poderosa marinha. Eles eram um grande comerciante. Quando os fenícios trocaram com os gregos não tinham um alfabeto. Olha, os gregos, né, não tinham alfabeto. Os fenícios ensinaram a eles. Como resultado, eles adotaram o alfabeto fenício para realizar negócios. Os gregos passaram este alfabeto para os romanos, e os romanos o transmitiram às tribos anglo-saxônicas alemã. Então foi trazido para as Ilhas Britânicas. As duas primeiras letras do alfabeto fenício e hebraico são Aleph e Bet, que é semelhante ao alfabeto Word. Os fenícios negros também deram um sistema de pesos e medidas aos europeus. A cidade de Cartago foi chamada de Rainha do Mar. Rainha do Mar, né? Eu lembrei que é chamada de Rainha do Mar hoje em dia, né? Qual é o nome dela? Da Iemanjá, né? Meu pai. Os cartagineses controlaram o comércio do mar Mediterrâneo. Uma nova nação surgiu na península da Itália, Roma, que desafiou o interesse comercial e a supremacia de Cartago no Mediterrâneo. Este estado de hostilidade levou a 3 longas guerras, chamadas Guerras Púnicas. A primeira Guerra Púnica foi nos anos 264 a 241 d.C., né? Principalmente batalhas navais que a Itália venceu. A Segunda Guerra Púnica foi travada nos anos 218 a 201 a.C., mas aqui devia ser depois de Cristo, né? Um general negro, o nome Hannibal, era figura extraordinária que fez o que era considerado impossível ao atravessar os Alpes com elefantes. Olha só. Na Itália, ele foi vitorioso sobre os romanos. Era muito engenhoso e astuto. Quando ele entrou em uma situação difícil, ao mesmo tempo,
ele dirigiu rebanhos de gado para os romanos. Esse Hannibal aqui era negro, tá? Suas vitórias inesperadas surpreenderam e aterrorizaram a cidade de Roma. Mas no final, porque da falta de homens e suprimentos, ele teve que retornar à África, Cartago. A Terceira Guerra Púnica foi nos anos 149 a 146 a.C. e lutou contra Zama, na África. Por causa da habilidade de Hannibal na guerra, sua estratégia é ensinada em colégios militares em todo o mundo. Olha só. Então a gente viu aqui. A gente depois vai continuar nos egípcios, né? A cultura afro-asiática foi levada para a Europa, né? A gente viu aqui os romanos, né? Os gregos, né? Aderindo à língua, né, fenícia, que é o inglês, né? E os fenícios, que são cananeus, né? Eles ensinaram aos gregos a sua língua, né, o sistema de peso, e os gregos ensinaram aos romanos, e assim foi, né? Olha só, muito interessante, né, pessoal? Muito interessante. Muito, muito, né? Então é isso, pessoal. Continuamos depois com os egípcios. Até a próxima!